Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é um domingo muito especial, hoje é o domingo do Dia das Mães. E hoje eu separei uma história para vocês, que está na Bíblia, é a história de Sara. Eu vou passar um vídeo curtinho, vocês vão assistir e depois a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá? Você gosta de surpresas? Qual foi a melhor surpresa que você já teve? Algo especial que você imaginava que não pudesse acontecer? Deus cumpriu uma promessa que fez a Abraão que ele não imaginava que aconteceria. Certo dia, Abraão estava sentado, tranquilo, à sombra de um carvalho que havia na frente da sua tenda. Estava fazendo muito calor, principalmente para um homem idoso como Abraão. Ele estava olhando as verdes pastagens à sua frente e viu 3 homens caminhando ao longe. Estava quente demais para caminhar no campo àquela hora. Abraão se levantou e cumprimentou os homens. Por favor, fiquem aqui comigo um pouco. Mandarei trazer um pouco de água para lavarem seus pés empoeirados. Descansem à sombra desta árvore enquanto preparo algo para vocês comerem. Muito obrigado. Será bom descansarmos um pouco. Abraão entrou rapidamente e pediu a Sara que fizesse pão fresco. Pediu também que os servos dele preparassem algum alimento para os visitantes. Quando o alimento ficou pronto, o próprio Abraão serviu aos visitantes. Ele ficou ali por perto enquanto eles comiam. Um dos homens olhou para Abraão. Naquele momento, ele não desconfiou, mas era o próprio Senhor Jesus que estava ali. Onde está sua esposa, Sara? Ela está na tenda. Dentro de 1 ano, eu passarei por aqui outra vez e Sara terá um filho. Sara ouviu o que o homem falou e riu. Eu já tenho 90 anos. Já estou muito velha para ganhar um bebê. Então, o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque ela disse que está muito velha para ter um bebê? Existe alguma coisa impossível para Deus? Voltarei aqui no próximo ano e ela estará segurando um bebê nos braços. Sara colocou a mão sobre a boca e pensou: Como este homem conseguiu ler meus pensamentos? Só tem um jeito. Este homem deve mesmo ser o Senhor. E o que o Senhor prometeu aconteceu. Sara teve um bebê, um menino nascido dela mesma. Quando ele nasceu, Sara disse a Abraão: Gostaria de chamar o bebê de Isaque, que significa riso. O Senhor me fez tão feliz que eu quero rir de alegria pro resto da minha vida. E todos que ouvirem essa história vão rir comigo. Eu sou realmente muito velha para ganhar um bebê, mas o Senhor me deu um filho muito especial. Louvado seja o nome de Deus. Gostaram da história, crianças? Eu quis trazer essa história. Tem inúmeras histórias na Bíblia, mas eu quis trazer essa que é uma história bem especial, né? E eu queria que vocês agora, como é um domingo também especial, que vocês levantem do sofá e se exercitem correndo, pulando e dando um abraço, dizendo o quanto vocês amam a mamãe, tá bom? Um super beijo, boa semana para vocês e um tchau da Elaine, tá bom? Beijão.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você, na abertura do nosso culto nessa noite, que você abra sua Bíblia no Salmo 127 e 128. Salmo 127 e 128. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do homem são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Esse mês para nós, irmãos e irmãs, o mês de maio, é um mês extremamente significativo. Ele é o mês em que nós lembramos a experiência do coração aquecido de John Wesley, no dia 24 de maio. Esse é o mês em que nós comemoramos o Dia das Mães, hoje é o Dia das Mães. É o mês que nós comemoramos o mês da família. E quando eu leio esses dois textos aqui, o Salmo 127 e 128, eles são conhecidos na Bíblia como Salmos da Família. Esse texto que exalta, que fala sobre o quão bom é quando a família, quando aqueles e aquelas que estão ali, como pai, mãe, filhos, estão dispostos a honrar o Senhor e a temer o Senhor. Nós estamos abrindo o nosso culto nessa noite tendo a clareza de que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos cuidado. Por isso toda a honra e toda a glória seja a Ele. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são uma família. E nós estamos aqui como família de Deus. Nós estamos aqui para honrar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele tem nos guardado, nos protegido, entrado com providência. Nesse tempo tão difícil, o Senhor tem estado ao nosso lado. Aonde nós estamos, somos famílias de Deus. Aonde nós estamos, somos igreja de Deus. Então, nesse momento, meu irmão e minha irmã, que você aí com a sua família, com os seus, eu quero convidar que você dê a mão para sua esposa, para o seu esposo, para que nós oremos ao Senhor nesse momento, abrindo o nosso culto. Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, como família do Senhor, nós estamos reunidos nessa noite. Como homens e mulheres que caminham contigo, como pai, mãe, filhos, filhas, genros, noras, sogros, sogra, sobrinhos, sobrinhas, avós, avós, bisavós. Estamos reunidos, Senhor, como essa grande família de Deus, para nessa noite honrar e bendizer o Teu nome. E ao abrir esse culto, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua providência que foi conosco durante a semana que passou. Pelo Teu cuidado, Senhor, que se manifesta através, Senhor, das Tuas providências derramadas sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens caminhado ao nosso lado. Te agradecemos, Senhor, e pedimos também que a Tua boa mão seja conosco durante esse culto. Tu que é um Deus gracioso, bondoso, se conosco, Senhor, e que ao longo desse culto possamos ser inspirados por Ti, através dos cânticos, das orações, dos testemunhos, da pregação da Tua palavra, que Tu, Senhor, nos inspire nessa noite. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a louvar o Senhor agora. Vamos louvar?
manhã, esse é um momento especialmente significativo para nós no culto. O momento da confissão. E eu quero convidar você a que possa abrir a sua Bíblia aí em Efésios 6, de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. A palavra de Deus em Efésios 6, de 1 a 4, nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós pastoreávamos a igreja lá de Pinheiros, eu e a pastora Cristiane, nós íamos todo o terceiro domingo lá no Secom. E é um lar de idosos, para pessoas idosas. E lá nós acompanhávamos, quando íamos lá levar ceia, levar uma palavra pastoral. E lá nós tivemos a oportunidade de acompanhar muitos idosos e idosas que foram abandonados pela sua família. Pessoas que foram jogadas lá, deixadas lá. Haviam testemunhos do assistente social, das pessoas que lá trabalhavam, de pessoas que chegavam lá, deixavam o pai e a mãe, e aí diziam assim: olha, a gente vai aqui, a gente vai continuar contribuindo, vai dar uma cesta básica por mês, e aí saíam, deixavam o endereço e depois sumiam. E quando iam procurar, já tinham mudado de casa, não se sabia mais onde estava, e os pais ficavam lá jogados. A pastora Cristiane vai lembrar, e eu também me lembro, que em algumas situações nós nos emocionávamos, porque às vezes o idoso lá chegava e dizia assim: me leva para casa, manda recado para o meu filho. Abandonados. Sabe, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, como nos lembra o texto de Efésios, diz: honra teu pai e tua mãe para que sejam benditos todos os dias na terra. Honrar significa cuidar. Honrar significa estar próximo. Esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que nossos idosos e nossos idosos, nossos pais, mãe, precisam da nossa atenção e cuidado. E eu sinceramente espero que você, meu irmão e minha irmã, que tem pai, que tem mãe, idoso, idosa, esteja cuidando dele. Mas se você está sendo negligente enquanto a isso, esse é o momento de você pedir perdão e você voltar no caminho e você começar a dar atenção para o seu pai e para sua mãe. Se você é um filho desobediente, uma filha desobediente, seria bom que você, olhasse para esse texto. Não seja desobediente. Ouça seu pai e ouça sua mãe. Seu pai e sua mãe querem o seu bem. Seu pai e sua mãe querem que você viva bem. Pode até parecer chato e chata de vez em quando, mas quer o seu bem. Então ouça seu pai, ouça sua mãe. Mas é preciso olhar para esse texto também e entender o que o texto diz no final. Isso é para os pais. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não confunda cuidar dos seus filhos, não confunda ter cuidado com o filho com ser arrogante e prepotente como pai e como mãe. Não confunda disciplinar com ser violento. Não confunda educar com ser áspero. Não confunda as coisas. Eduque bem o seu filho, eduque bem a sua filha. Exerça a autoridade de pai e mãe com responsabilidade. Esse é o momento de nós todos pedirmos perdão a Deus. Aqueles e aquelas que não estão cuidando do pai e da mãe, que não estão cuidando dos idosos da sua casa, que peçam perdão a Deus e voltem no caminho e comecem a cuidar. Os filhos e filhas que estão sendo desobedientes ao seu pai e à sua mãe, que voltem no caminho e digam assim: eu preciso ouvir mais meu pai e minha mãe, eles querem meu bem.
E se você é pai ou mãe e está sendo violento, áspero, prepotente, arrogante com seu filho ou sua filha, esse é o tempo de pedir perdão também. Afinal de contas, se você está seguindo as regras de convivência, você está vivendo aí 24 horas agora. E mesmo que você saia para fazer alguma coisa, você volta para casa e está convivendo em família. Então esse é o momento de viver bem. E o perdão, como preguei na semana passada, o perdão nos restaura. O perdão nos faz bem. Então nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu convido você a se colocar diante de Deus e pedir perdão. Enquanto nós estivermos orando, nesse momento da oração silenciosa, que você vai estar se colocando diante de Deus, vai estar tocando, vai estar ouvindo um louvor aí, que você se coloque diante do Senhor e peça perdão ao Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos nos apresentar diante de Ti como pais, mães, filhos e filhas, avós, avós, como família de Deus. E te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que nós não temos olhado por aqueles e aquelas que estão ao nosso lado. Não temos dado atenção, Senhor, ao pai, à mãe. Não temos dado atenção, Senhor, aos nossos idosos, aos avós, às avós. Não temos nos comportado bem como filhos e filhas. Nós te pedimos perdão, Senhor. E pedimos que Tu, Senhor, esteja nos orientando, nos conduzindo, nos dando um coração misericordioso e perdoador também. Que Tu nos guie nessa caminhada para que possamos, Senhor, nos fortalecer como família, principalmente nesse tempo em que estamos enfrentando essa pandemia. Que como família, Senhor, nós nos fortaleçamos. Como família, Senhor, nós possamos vencer esse tempo. Olha por nós, Senhor. Derrama do bálsamo precioso do perdão sobre as nossas vidas. Para que possamos, fortalecidos por Ti, vencer esse tempo. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que você receba o perdão de Deus e viva o perdão de Deus. Que o perdão de Deus te restaure. Que o perdão de Deus te traga vida e vida nova. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvão nossa dor. São benditas e sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos do nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades
reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. E se falta no lar a saúde, se a doença nos traz amargor, mesmo assim sempre há bênçãos a miúde, quando reina no lar doce amor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Neste momento de oferta, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, no capítulo 21. Nós iremos ler o versículo 1 até o 4. Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4, que diz assim: Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amém? Então, que nesse tempo, de oferta, que nós possamos ofertar, dar o nosso dízimo com alegria, sabendo que a nossa contribuição ela é para a casa do Senhor e também para manter os trabalhos que a gente faz na comunidade. Então, sempre que você for ofertar, sempre que você for dizimar, que você faça isso com um coração alegre. Assim como essa viúva, ela deu com alegria, porque ela sabia que o Deus da provisão estava com ela. Então, a conta da igreja aparece aqui no vídeo, e qualquer dúvida você pode falar com a tesoureira, com os nossos pastores, e que você possa contribuir com alegria. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido o nosso Deus da provisão. O Senhor nada tem nos deixado faltar, o Senhor tem mantido a nossa casa, mantido a nossa família, e nós queremos te dar graça, Deus. Nós te agradecemos porque quando nós passamos por dificuldade, o Senhor sempre acha um jeito de nos ajudar. Deus, nós te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas. Te agradecemos, Deus, pelas pessoas que podem contribuir e colocamos diante de ti, Deus, as pessoas que não puderam contribuir. Que o Senhor, Deus, abençoe a sua família, que o Senhor cuide da casa de cada um. E, Pai, em nome de Jesus, que nós, enquanto comunidade de fé, nós possamos contribuir, Deus, na vida dessas famílias que precisam. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Arthur Alvim. Fiquem com Deus e em casa também. Fiquem com Deus. Logo, logo estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Que o nosso Deus é o caminho no deserto mesmo, né? Quem se encontra em deserto, não perca a oportunidade de se encontrar com o Senhor. Que se não tem deserto, a gente não encontra com Ele. A gente fica sempre bem e às vezes até esquece de Deus. Que a gente possa continuar adorando esse Deus maravilhoso, tremendo, que é sobre as nossas vidas. Amém? Vamos adorar o nosso Senhor. Estás aqui
Amém? Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos segura. Pega a mão aí da pessoa que está ao seu lado. Não sei se você está sozinho, mas se não tiver, Deus é esse que segura a nossa mão e que está conosco todos os dias da nossa vida. Nunca se esqueçam disso, meus irmãos. Fica com Deus. Saudades. Tchau. Graça e paz, irmãs e irmãos. Nós vamos meditar nesta noite no livro de Ruth, capítulo número 1, de 8 a 17. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 8 ao verso 17. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, quero lembrar-nos sobre a história de Ruth. Houve fome em Israel. Nós estamos nesse momento mais ou menos aí, ano 1100 antes de Cristo. Elimeleque é o esposo da Noemi. E diante desta fome que há ali em Israel, ele decide mudar-se para Moabe com a sua esposa e seus 2 filhos. Lá em Moabe, o Elimeleque então morre. Após a sua morte, os 2 filhos se casam com mulheres ali da região de Moabe. Mas antes que os filhos da Noemi pudessem gerar filhos, eles também falecem e as 2 noras então ficam ali sós com Noemi. Nesse período, a Noemi decide então retornar para Israel. Passados alguns anos, houve ali a notícia de que em Israel agora há alimentos, aquela fome que ela já havia se passado, então ela resolve retornar. E este livro de Ruth, a história de Ruth e Noemi, trazem à tona uma lei que havia em Israel, é a lei do levirato. Quando um homem morre sem filhos, sem herdeiros, o seu irmão ou um parente mais próximo tem a incumbência de tomar a viúva como esposa e o primeiro filho gerado desta união vai então dar sequência à descendência daquele homem falecido. E nós vamos ler agora aqui em Ruth, capítulo 1, a partir do verso 8, onde diz para nós desse momento em que estão ali as 3 viúvas, a sogra e as 2 noras, diante desse momento no caso de Noemi, retornar para Israel. Ruth 1, de 8 a 17. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não,
contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nesse momento de meditação na sua palavra. Amém. A sequência desta história, onde nós temos 3 viúvas aqui, ela é bonita e é feliz. A sogra e a nora, então, que decidem ali ficar juntas, chegam em Belém. A Ruth, que é a nora, então, vai lá coletar o que resta da colheita ali na lavoura, traz para casa e as duas vão, então, sobrevivendo ali da benevolência do que sobra no campo. E neste trabalho de coletar as espigas que sobram no campo, a Ruth encontra o Boaz, que é um parente, um dos parentes distantes ali da Noemi, e ele é o segundo na sucessão a cumprir aquela lei do levirato. O Boaz, que é este senhor, ele então acerta-se com o outro parente e casa-se então com a Ruth. Eles têm um filho, esse primeiro filho é o que vai dar sequência àquela descendência do filho da Noemi. Esse filho que nasce é o Obed. Obed é o avô de Davi, o Davi que se tornou rei de Israel. E essa criança, ela traz a alegria e o amparo para Noemi, é o que nos diz a Bíblia, é o que nos diz o livro de Ruth. Mas antes dessa história terminar feliz, né, com alegria, com bênção, né, nós vemos aqui as 3 viúvas diante de uma circunstância dura, difícil, mas em todo o livro de Ruth se deixa claro que Deus estava presente na vida ali de Noemi, de Elimeleque, um casal que buscava Deus. Deus estava presente ali na vida daquela família. Nós vemos nos lábios de Noemi, nesse trecho que nós lemos, ela rogando a bênção, pedindo a bênção de Deus sobre as suas noras. E apesar da presença de Deus, da fé em Deus, junto ali de Noemi, esta fé, esta presença de Deus não descartava a importância de atitudes de Noemi e de Ruth que expressassem essa bênção de Deus, atitudes humanas delas que buscassem ainda mais viver a bênção de Deus em seu lar. E é nesse propósito que escolhi esse texto nesta noite para nós meditarmos um dia de nós felicitarmos as mães e nós podermos meditar o quanto as nossas atitudes elas estão expressando, elas concretizam a bênção de Deus no nosso lar. E eu tomo aqui algumas das atitudes de Noemi e Ruth como exemplo, como testemunho e lição
para nós, nas nossas famílias hoje, também expressarmos com a nossa atitude, com as nossas palavras, com a nossa postura, a bênção de Deus no nosso convívio familiar. E a primeira lição, a primeira atitude que eu tomo de Noemi para nós nesta noite é a que se descreve no verso de número 13, quando a Noemi expressa com as suas palavras na segunda metade do verso 13 essa sensibilidade de que o seu drama, a sua dor, o seu infortúnio, ela tem clareza que alcança a vida daquelas jovens. Por vossa causa, a mim amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. No Antigo Testamento, a visão das coisas ruins, do mal que acontece, é uma visão de que isso vem da parte de Deus. No Antigo Testamento, todas as coisas vêm da parte de Deus, tanto as coisas boas quanto as más. E se veio alguma coisa ruim, é porque é da vontade de Deus, e alguma coisa nós, por sermos pecadores, então sofremos essa consequência. Por isso ela diz que Deus descarregou contra ela a sua mão. Mas não é nenhuma visão aqui de castigo. Quando Noemi diz, por vossa causa, a minha amarga, eu tenho o coração meu triste, eu sinto de vocês estarem nesta situação. A Noemi demonstra uma empatia. Noemi tem uma consciência de que esse mal afligia também aquelas suas noras, afligia aquelas duas moças, e ela então se coloca no lugar delas, ela sente aquela dor e então procura ter uma atitude que busque o melhor para a vida das suas noras. Esta empatia de poder perceber, sentir o que o outro está sentindo. Você vai me dizer, pastor, é impossível eu sentir o que a outra pessoa sente. Sim, mas eu quero nesta oportunidade, nesta reflexão, convidar você a fazer um exercício de imaginação, a poder, de uma certa forma, contabilizar o que alguém da sua família sente, o que alguém da sua família passa, fortalecermos essa empatia com as pessoas da nossa casa. É fácil ter empatia com aquele que está passando necessidade lá na outra casa, aquele que está lá no hospital sofrendo, mas e com as pessoas da minha própria família, com os da minha própria casa? Eu conheço os defeitinhos, eu conheço onde ele pisa na bola. É o que o apóstolo Paulo chama de colocar-se, né? Quando ele fala, eu me fiz de gentio para com os gentios, de grego para com os gregos, é colocar-se no lugar do outro. A empatia de poder perceber o quanto o meu pai sofre nessa situação, o quanto o meu filho sofre nessa situação, o que sente a minha mãe diante destas demandas. E neste Dia das Mães eu quero exemplificar esse sentimento de empatia que tomo de Noemi para nós nesta oportunidade, lembrando de uma experiência minha com relação à minha mãe. Em 1989, eu aos 18 anos, minha mãe passou por uma cirurgia de bexiga e teve todo um processo de recuperação com muito cuidado, por conta de não romper pontos, não fazer esforço. Desde criança, meus pais me ensinaram a ajudar nas tarefas de casa, a fazer as tarefas de casa. Mas foi só aos 18 anos, quando minha mãe estava operada, e ali, se recuperando, foi que eu tive a dimensão do quanto minha mãe trabalhava dentro de casa. Porque aí, entre minha avó, ainda nós fomos sortudos, eu e meus irmãos, que a avó morava no quintal e a avó cuidava da comida, a avó ajudava muito com a questão da roupa. Mas aí é que nós tivemos que literalmente assumir as tarefas de casa e fazer tudo o que minha mãe fazia. Foi naquele momento em que realmente eu passei a dar valor e a perceber o que o quanto minha mãe
se envolvia e trabalhava, assumia de responsabilidade nas tarefas de casa. E nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu falo de empatia, é no sentido de nós pensarmos mais e em perceber o quanto aquele membro da minha família, eu estou atento ao que ele passa, ao que ele sente, ao que ele se esforça, e nós podemos, quando nós dizemos eu amo meu marido, ter um pouco mais de noção do quanto ele se esforça, do quanto ele participa no ambiente da casa, e de nós podermos também reagir com o nosso cuidado, com atitudes que abençoem aquele nosso familiar, seja o filho, seja o esposo, seja os pais, seja nora, seja o sogro, a sogra, para que os meus gestos e as minhas palavras verdadeiramente sejam abençoadores no ambiente do meu lar, para que o meu amor realmente seja concreto no ambiente da minha família para com aqueles a quem eu amo. E aí as minhas atitudes sejam apropriadas, sejam solidárias, que as minhas atitudes e a minha postura verdadeiramente seja de companheirismo para com a minha família. Empatia é o que Noemi demonstra nesse verso 13, mas também uma outra atitude de Noemi destaco para nós nos versos 8 a 9, quando ela então toma essa consciência de que as suas noras terão uma melhor oportunidade de vida, de realização, se elas retornarem para as casas paternas e tentarem seguir a vida lá com os parentes maternos e paternos. E ela diz, olha, podem ir embora, eu volto sozinha. E ainda no verso de número 9, ela diz, o Senhor vos dê que sejais felizes. Para Noemi, irmãos e irmãs, era muito mais confortável ela manter-se de acordo com a convenção cultural da época em que as noras teriam que seguir com ela, mesmo que os maridos tivessem falecidos. As duas eram mais jovens, as duas poderiam trabalhar, ajudar a sustentá-la na sua velhice, era mais cômodo para ela. Mas ela não foi ali naquele momento egoísta, ela não se vitimizou, ai, coitada de mim, tô sozinha, tô idosa, vocês precisam cuidar de mim. Não, ela reconheceu ali a realidade de que as duas teriam uma oportunidade melhor, mesmo que talvez não fosse o desejo dela, mesmo que isso não fosse o mais confortável para ela. E Noemi abençoa as suas noras, mesmo com que elas seguissem ali outro caminho, diferente daquele que pudesse ser ali a sua vontade. O desprendimento da nossa própria vontade é o segundo destaque que faço de Noemi para nós na convivência familiar. Quantas vezes nós precisamos nos desprender do que eu gosto, do jeito que eu gosto, do modo que eu quero, para que nós possamos viver a bênção de Deus no nosso ambiente familiar. Porque o meu jeito, a forma com que eu gosto, não necessariamente é o que vai trazer mais alegria, realização ou felicidade na vida da minha família. Não necessariamente aquilo que eu gosto, do meu jeito, do meu modo, é a vontade de Deus para a minha família. E quando eu encontro uma situação em que talvez a minha família, aquele pessoa querida que eu amo, tenha uma oportunidade melhor, não é do meu jeito, não é como eu gosto, mas não vamos deixar de abençoar. Vamos tomar o exemplo de Noemi, como lá no verso 9, o Senhor vos dê que sejais felizes, mesmo que seja um modo diferente do que eu gostaria, mesmo que seja um modo diferente do que eu faço. Que o Senhor nos ajude a ter esta lição de desprendimento daquilo que é o nosso jeito, a nossa vontade. E a terceira lição
deste relacionamento desta sogra com as duas noras que tomo para nós nesta noite é o companheirismo, expresso na atitude de Ruth nos versos 16 e 17, versos que até são mais conhecidos nossos, até utilizados em casamento, um companheirismo que chama a nossa atenção de Ruth da Ruth, a nora, para com a sua sogra Noemi. Esse companheirismo de Ruth é uma opção que exige uma renúncia. A renúncia de que é um caminho que não vai ser um caminho centrado em mim, um caminho centrado na minha pessoa, naquilo que eu quero, do jeito que eu quero, como eu gosto. É uma renúncia que tem que ser feita por amor. Não pode ser uma renúncia do meu eu, do que eu quero, de seguir a minha vida centrada só em mim, mas tem que ser algo que eu faça por amor à minha família, ou por amor àquela pessoa com quem eu estou caminhando, para que verdadeiramente nós vivamos a bênção e a plenitude de Deus na nossa vida. Esta opção de um companheirismo, como Ruth fez, é uma opção que deve ser feita ciente de que eu estou caminhando com Deus e neste caminhar com Deus, faço essa opção em ser companheira desta pessoa, seja o esposo, a esposa, um pai, uma mãe, um filho, às vezes até um familiar um pouco mais distante, como um sobrinho, uma tia, né? Eu assumo esse companheirismo e estou disposta a assumir as consequências oriundas desta minha opção. Eu digo isso porque quando a Ruth toma essa decisão aqui nos versos 16 e 17, usa essas palavras bonitas, onde fores eu irei, tal, onde você repousar eu pousarei. Para nós que já conhecemos o final da história, que ela encontra o Boaz, bonitão, nem sei se o cara era bonito, mas o Boaz era um bom partido, o cara era rico, tinha lá suas propriedades, né? Se enamorou dela, casou-se com ela, teve filhos com ela, que legal. Se a Ruth soubesse de tudo isso antes, era fácil dizer, sogrinha, eu vou caminhar com você. Mas sem saber o que ia ser da sua vida, ela não tinha garantias nenhuma de que teria outro casamento. Mas ela assumiu o companheirismo com a sua sogra nessa dimensão de que Deus estaria com as duas, as abençoando. E ao assumir um compromisso diante de Deus, sabendo que Deus está conosco, nós também não precisamos temer. Porque se o Senhor está conosco, o que Ele tem para nós é bom. E a Ruth pôde ser abençoada, a Ruth pôde desfrutar da realização de casar-se novamente, de ter filhos e de constituir uma família alegre e feliz. Mas isso ela não sabia quando tomou a decisão. Um companheirismo que Ruth nos ensina como lição de confiar na bênção de Deus e que Deus vai suprir as nossas necessidades. Olha, até a morte eu vou estar com você, Noemi. Assumo essa atitude de ser companheira nesse âmbito, nesta unidade familiar que nós estamos. Ocorra o que acontecer, confiando na bênção e no cuidado de Deus. Recentemente, encontrei eu vou falar um rapaz, mas ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, né? Um homem bem sucedido profissionalmente, no ambiente corporativo, na área financeira, e ele mudou de carreira e foi para uma área de desenvolvimento humano. E ele estava testemunhando num grupo pequeno em que nós estávamos ali, é metodista, é fiel ao Senhor, e ele falando, entendi que dinheiro não era tudo.
E apesar de ganhar muito bem, de estar bem colocado, não me sentia realizado. E resolvi mudar de área na meia idade para que eu pudesse me sentir realizado e também sentir que eu poderia abençoar ainda mais as pessoas trabalhando em outra área, que é a área de desenvolvimento humano. Vou ganhar bem menos, mas podendo ser feliz e realizado e sentir que Deus me abençoa através daquilo que eu faço. Uma opção de companheirismo a partir da confiança, da bênção de Deus na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, nesta fé que você tem para com Deus, nesta comunhão que você tem com Deus, à luz da história de Noemi e Ruth, eu trago a questão o quanto a sua atitude, o quanto a sua postura tem abençoado a sua família, o quanto a sua atitude tem manifestado a bênção de Deus na vida da sua família. E Noemi e Ruth nos ensinam a poder desenvolver a nossa empatia, a poder desenvolver o nosso desprendimento da nossa vontade, nos ajudam a poder desenvolver o companheirismo para que, independente da minha fé, sim, eu tenho fé em Deus e nessa fé em Deus eu sei que Deus vai abençoar o meu lar, mas o quanto eu, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, na minha postura, tenho também abençoado a minha família. E nesse Dia das Mães, convido a com que cada um e cada uma de nós mães, nós filhos, esposas, esposos, pais, possamos buscar, exercitar esta reflexão, esta consciência e a tomada de atitude para que nós possamos desenvolver mais empatia, a começar para com os membros da nossa família, a desenvolver mais esse desprendimento de que, mesmo que as coisas não ocorram segundo a minha vontade, eu não deixarei de abençoar a minha família, o meu familiar, o meu parente, e especialmente confiando nas bênçãos de Deus, confiando no cuidado de Deus sobre mim e sobre a minha casa, exercer esse companheirismo. Um companheirismo do qual vai exigir de mim alguma renúncia, mas um companheirismo onde eu vou poder também desfrutar das bênçãos que Deus tem para mim no conjunto com a minha família. Que Deus fortaleça a sua fé, a minha fé, que o Espírito Santo fortaleça as nossas atitudes, a nossa postura, para que possamos viver o melhor da bênção de Deus nas nossas famílias. E eu termino a minha mensagem com a frase de Noemi no verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, que sejamos felizes nas nossas famílias. Neste final de culto, deixamos, em nome da Igreja Metodista em Arthur Alvim, o nosso abraço a cada mãe que está participando do nosso culto. Que Deus, de modo especial, te abençoe, não só neste dia, mas em todo o tempo, suprindo aí em suas necessidades. Nós vamos agora orar, colocando o nosso culto, nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Após a oração, ou após a oração final e a bênção, nós teremos ainda mais aí um último louvor, encerrando o nosso culto. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos nossas mães conosco e te agradecemos, Senhor, por todo o empenho, todo o amor, toda a dedicação, todo o trabalho, todo o ministério que as nossas mães têm realizado no âmbito dos nossos lares, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos pelas mães que temos no ambiente da igreja, que tem sido um testemunho e um exemplo não só para os seus filhos biológicos, mas para todas as futuras gerações da nossa comunidade, Pai. Neste dia, Senhor, nós também rogamos o teu consolo, Pai. O teu consolo sobre os corações enlutados,
em lares onde a mãe já partiu e hoje, ó Deus, a saudade aperta mais. Que tu esteja, Senhor, dando ali o teu consolo, o teu alento. Rogamos também o teu consolo e alento aos corações das mães que estão entristecidas porque filhos e filhas já partiram e não estão mais ali com elas. Que também a tua graça consoladora esteja sobre estes lares, cujas mães estão, ó Deus, em tristeza pela partida de filhos. Deus amado, nós colocamos em tuas mãos nesta hora os lares que enfrentam dificuldades de relacionamento, que enfrentam conflitos, que enfrentam, ó Deus, a violência no interior do lar. Que a tua misericórdia esteja assistindo a estes lares, Senhor, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, consiga adentrar nestes corações e nestas mentes, ajudando as pessoas a mudarem de atitude para viverem o melhor da tua bênção em suas vidas, Senhor. Pai amado, nós colocamos em tuas mãos mais uma vez a nossa cidade, a nossa nação, o nosso mundo, diante, ó Deus, desta pandemia que tem nos assolado. Rogamos de modo especial pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, cuidando das pessoas enfermas, que tu, Senhor, renove as forças destes profissionais. Que tu, ó Deus, seja com cada pessoa que está agora, ó Senhor, sofrendo deste mal, a Covid-19. Que tu, Senhor, dê a recuperação, dê a saúde, restabeleça, Senhor, os pulmões daqueles que estão ali naquelas UTIs, que estão entubados, ó Pai. Que a tua graça esteja assistindo aqueles que estão enfermos em casa, se recuperando, Deus. Pai amado, sê, ó Deus, com as nossas autoridades em todos os âmbitos, para que abram os seus corações ao soprar do teu Santo Espírito e terem, ó Deus, decisões e ações em conformidade, ó Deus, com a tua vontade, o teu querer, em benefício das populações, ó Deus. Pai amado, nós colocamos em tuas mãos a vida das igrejas cristãs espalhadas sobre a face da terra. Não podemos abrir as nossas portas para congregar o povo, mas precisamos continuar a trabalhar para consolar, amparar, apoiar a sociedade onde nós estamos, e que o teu Santo Espírito nos ajude neste propósito, a continuar a tua missão, mesmo em tempos de isolamento social, ó Deus. Pai amado, em tuas mãos nós colocamos esse culto como expressão da nossa fé, da nossa adoração, da nossa gratidão por tudo aquilo que tu tens nos concedido graciosamente, e vem mais uma vez com a tua bênção e com a tua paz sobre cada um e cada uma de nós, sobre cada lar que participa conosco deste culto. É assim que nós oramos humildemente em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Um abraço da família pastoral, uma boa semana. Até terça-feira, às 19h30. A grandeza do